Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Josué, no capítulo 1. Josué, homem que foi desafiado por Deus para dar continuidade a um grande legado, não é isso? Homens que são desafiados por Deus estão por toda a Bíblia. Quem aqui tem sido desafiado por Deus para fazer algo tremendo na sua família? Amém? Então, meu irmão, eu quero te compartilhar uma história de alguém que foi desafiado e viveu algo tremendo na presença do Senhor. E esse é o objetivo de Deus para a sua vida e para a minha também. Então, abre aí em Josué, no capítulo 1. Coloca a mão sobre a Bíblia ou sobre o teu coração nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar esse momento da palavra diante da tua presença. Que assim como o Senhor falou conosco através de cada momento desse culto, continua falando, Deus. Abre, Senhor, o nosso coração, prepara como uma terra boa para receber as palavras, a semente, e que ela possa gerar muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leia comigo, por favor, em Josué, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Parece até que a pastora tinha lido que eu ia ministrar hoje, não leu, amém? Mas o Espírito Santo estava preparando o ambiente. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Repete comigo assim: só então os meus caminhos prosperarão. Levanta suas mãos e fala: e eu serei bem-sucedido. Aleluia, glória a Deus, amém? Como é bom quando a gente ouve uma palavra de ânimo. Melhor ainda quando essa palavra vem como uma promessa declarada para as nossas vidas da parte de Deus, amém? Esse é o nosso Deus. E quando Deus vira para Josué, nesse momento aqui da história, ele traz orientações para que Josué pudesse prosperar naquele projeto que Deus havia estabelecido para ele, dando continuidade a algo que Moisés havia iniciado, mas que precisava continuar. Amém? Eu tenho certeza que ao longo da sua família, da sua história, Deus já tem feito algo maravilhoso. Ao longo da sua vida, Deus tem feito algo maravilhoso, mas não acabou. Precisa continuar. Precisa avançar para experimentar tudo aquilo que Deus planejou. Quem crê que Deus tem muito mais para você, independente do teu tempo de história, de vida, amém? Seja você novo, seja você já adulto, seja você já idoso, Deus tem mais para a sua vida, meu irmão. Se você consegue encher o teu pulmão de ar, é porque tem oportunidade de milagres para você, amém? Não acabou a tua história. Se você está novinho aí, né, recém-casado, amém? Tem alguns aqui, noivos, crianças, adolescentes, Deus tem algo tremendo para realizar na nossa vida, mas isso depende de ouvirmos a direção, a orientação
do Senhor. Porque o projeto de Deus para Josué é que ele fosse bem-sucedido naquela missão de conduzir o povo à terra prometida. E o projeto de Deus para você e para mim, meu irmão, é que nós sejamos bem-sucedidos na nossa história. Que você seja bem-sucedido na sua família. Você é um projeto de sucesso em Deus, amém? Você crê nisso? Você pode colocar a mão no teu coração e falar assim: eu creio que o meu Deus me gerou para ser um projeto de sucesso nas mãos dele. Aleluia. Você pode virar para o teu irmão e falar para ele assim, com um sorriso no rosto, fala: meu irmão, não duvide, Deus te gerou para dar certo, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, querido, quando a gente entende isso, a gente só precisa ajustar a direção. Sabe, quando a gente tem aqueles desenhos ou filmes que a bússola às vezes parece estar apontando para você ir para lá, mas o negócio está meio desalinhado e você está vindo para cá. Quando você entra na presença de Deus, Ele te coloca na direção certa. Ele te ajuda, não apenas mostrando a direção, mas intervindo na sua história, para te colocar no caminho certo. Ainda que Ele tenha que usar um pouquinho de força, Ele faz isso, colocando circunstâncias para desafiar a sua fé. E foi isso que estava acontecendo ali com Josué. De repente, ele era quem tinha que agir e tomar a responsabilidade por aquela situação, por aquele projeto que Deus queria cumprir. E às vezes a gente fala, olha para o lado, olha para o outro e fala: se eu não agir como aquele que conhece o poder do meu Deus, nada vai mudar, cabe a mim. E aí cai a ficha, né? E fala assim: meu Deus, quem vai agir? Aí Deus fala: é você. Como Deus falou para Josué: Josué, é contigo agora, amém? Não é esperar de outro, não é olhar para o lado e falar: quem vai me ajudar? É Deus agindo através de você. É isso que Ele quer realizar nesse momento, na sua história. Tome a iniciativa, seja o protagonista daquele que vai gerar mudanças na sua história e na história da sua família. Porque se você é um projeto de sucesso em Deus, meu irmão, a tua família, ela é o quê? Sucesso, amém? Porque você está lá, tomando a frente da tua família. Então ela precisa ser uma família que vai viver sucesso, que vai viver a honra de Deus, porque você está ali e Deus te gerou para dar certo. Quem crê nisso pode dizer amém? Amém. Então, quando Deus nos criou, meu irmão, Ele colocou em nós aquilo que Ele tinha de melhor. Ainda que você ache que podia ter um pouquinho mais de cabelo aí, né? Tipo aqui assim, como eu, no caso, né? Esse dia eu falei: Senhor, eu ficar mais assim, porque eu ficar assim fica difícil, né? Quando a foto vem de cima, eu falo: Deus revelou aqui o que está acontecendo, né? Ainda que você queria ter um pouquinho menos de cobertura na área aqui abdominal, né? Ou quisesse ser um pouquinho mais alto de repente, não sei. Ou o nariz um pouquinho, né? Menos bolinha ou menos comprido. Deus te gerou com o que Ele tinha de melhor, meu irmão. Em nome de Jesus, amém? Se ame do jeito que você é, porque Deus não te fez de qualquer jeito. E eu estou falando da parte física, como exemplo natural, mas isso fala do teu interior, da tua vida emocional, das tuas habilidades naturais, dos dons que Ele colocou sobre você, amém? Tem dom de Deus sobre a tua vida, tem unção de Deus sobre a tua vida, e você precisa tirar proveito e usufruir de tudo aquilo que Deus colocou em você. Cada um de nós é diferente do outro, isso que é a maravilha do nosso Deus, porque Ele soma as nossas habilidades e forma a igreja. Ele soma os nossos dons diferentes e forma a igreja, porque senão a igreja seria muito limitada. Mas na diversidade de dons, valores, habilidades que nós temos, Deus estabelece o reino dele na terra, através de mim e de você. E aqui em Salmo 139, você pode abrir comigo lá, por favor?
Veja o que a palavra de Deus diz em Salmo de número 139. No versículo de número 13, a palavra diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos... Não, perdão, só até aqui. E você entende o que a palavra de Deus diz aqui? Ela está falando, suas obras são maravilhosas. Que obra é essa, meu irmão? É você, sou eu, é a nossa família. E ele diz, Senhor, Tu me criaste do íntimo do meu ser, criaste o íntimo do meu ser, e me fizeste de modo especial e admirável. Você, meu irmão, foi criado de maneira especial e admirável. Tenha convicção disso, como o salmista aqui pôde declarar isso. Ainda que você se sinta frágil, limitado nas suas ações, ainda que você se sinta aquém daquilo que Deus gostaria que você fosse, meu irmão, se você está aqui hoje, se você está buscando o caminho de Deus, você está para experimentar todo o potencial que Deus gerou quando te criou. Você só precisa continuar nessa caminhada. Talvez você esteja agora descobrindo que Deus te vê de uma maneira especial e admirável, e você não se sinta assim, alguém especial, alguém que causa admiração nos outros. Às vezes a gente tem dificuldade de perceber que nós podemos ser admirados por outras pessoas, mas quando a gente permite que a mente de Deus venha sobre a nossa vida, nós entendemos que somos sim, pessoas criadas de maneira especial e admirável. E se a gente buscar ouvir, nós vamos ver comentários do tipo, ele é uma bênção. Sabe, ele falou uma coisa uma vez que me marcou. Um dia que eu estava precisando, aquela pessoa me deu uma palavra e mudou a minha história. Marcou aquele meu dia e meu dia foi melhor. E talvez você nem saiba que essa pessoa falou isso de você. Mas é porque o Espírito Santo está sobre a tua vida, amém? Então eu queria que você tivesse a certeza, meu irmão, que quando Deus te criou, Ele não colocou peças, ingredientes de segunda linha, não. Ele não fez você com restos, Ele te fez com aquilo que Ele tinha de melhor. Você é obra-prima de Deus. Você foi criado para dar certo. E ainda que talvez hoje você não consiga se ver como alguém que consegue atingir a expectativa de Deus, eu quero te dar uma boa notícia. Nem Abraão, depois de entregar o seu filho ali em sacrifício, ele conseguiu atingir a expectativa de Deus, porque Deus virou para ele e falou, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Abraão, Jesus, Senhor, o que mais eu devo fazer, né? Então, meu irmão, Deus sempre vai puxar você para um nível maior daquele que você se encontra hoje. Ele sempre vai olhar para você e falar, maravilhoso filho, você está bem, mas eu quero mais de você, porque Ele sabe o potencial que existe dentro de você. Ele te criou, amém? Então, meu irmão, não duvide daquilo que Deus fez quando te formou. Ainda que você viva numa família conturbada, ainda que hoje você esteja passando por situações que você não saiba como lidar, o teu Deus, Ele te preparou para que pudesse fluir a presença dEle através da sua vida, amém? Então coloca a mão no teu coração nessa manhã e fala assim, Senhor Jesus, obrigado, porque de maneira especial e admirável, o Senhor me criou, e eu sou uma obra maravilhosa do Senhor nessa terra, em nome de Jesus, aleluia, amém, meu irmão? Você é uma obra maravilhosa do Senhor nessa terra. Não importa
as dificuldades que você esteja passando, nada muda isso. Em Gênesis, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de quem? A imagem e semelhança de quem, igreja? De Deus. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, está tudo pronto em nós, na nossa criação, na nossa origem, para manifestar a obra de Deus, para manifestar o amor de Deus, para manifestar o poder de Deus. Mas muitas vezes isso não flui de maneira tão natural, porque houve a queda, houve o pecado, e foi necessário que o homem se reconciliasse com Deus através de Jesus. E Jesus precisa estar aqui, através do Espírito Santo, em nós, para que essa manifestação do poder de Deus, do amor dele, possa ser uma realidade na nossa vida. Então, se ainda não está da forma que Deus criou para ser, o que precisa para isso acontecer é liberdade, mais liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida, mais espaço para que ele possa entrar, colocar em ordem aquilo que se perdeu ao longo do tempo e te direcionar para manifestar toda a sua glória. Amém? Quem crê que Deus quer te usar aonde você está hoje? Então levanta a sua mão comigo e fala assim: Senhor Jesus, me ajuda a dar liberdade ao Espírito Santo, para que flua em mim toda a tua vontade, todo o teu poder e todo o teu amor, em nome de Jesus. Deus quer usar você, meu irmão, como levantou a Josué. Era ele que Deus queria usar naquela geração, é você que Deus quer usar na tua geração, para deixar uma marca de transformação na sua casa, na sua família. Não espere outro, meu irmão, você é a pessoa que Deus escolheu, e não importa, meu irmão, a circunstância do teu nascimento, se você nasceu de um nascimento, de uma gravidez desejada ou não, se você foi amado ou não ao longo da sua história, se você se sente amado ou não dentro da sua casa, talvez isso seja uma limitação para você hoje. Talvez você não se sinta amado ou valorizado como você gostaria pelos seus pais, pelos seus familiares, pelos seus irmãos. Meu irmão, olha para Deus, que é o autor e consumador da sua fé, porque Ele é capaz de te encher de um amor que vai reverter esse quadro dentro do seu lar. Porque quando você não se sente amado, você tem dificuldade de amar. Mas quando você recebe do amor de Deus, que vem pela presença e pela palavra de Deus, esse amor, ele cura essa falta de amor que houve ao longo da sua história. Esse amor, ele cura as frustrações que porventura estejam te acompanhando ao longo da tua história, e ele te diz: eu te amo e a minha graça te basta. E quando você recebe essa cura, quando você é cheio deste amor, algo transformador acontece, porque você consegue amar aquele que não te amou, você consegue perdoar aquele que te feriu, você consegue transformar o ambiente onde você está vivendo, que era até então um ambiente pesado, um ambiente sem alegria, um ambiente onde você se sentia o menor dos menores, mas através do poder e amor de Deus, você começa a mudar aquele ambiente na sua casa, e Deus está agindo através de você, e Deus está te dizendo: meu irmão, é você que vai mudar esse ambiente que não está conforme o que é a minha vontade na sua casa. Não importa se você não se sente com autoridade suficiente para isso, afinal de contas, talvez você não seja o chefe daquela casa, não seja o responsável maior ali, como pai, mãe, mas Deus quer usar você. Basta deixar Ele fluir com o amor dEle através da sua vida. Se você é a esposa que ora pelo marido, ou o marido que ora pela esposa, não importa, é contigo mesmo. Mas você precisa clamar por essa presença, por esse amor, e deixar esse amor do Espírito Santo te encher de tal forma, como medida, como a palavra fala, recalcada, sacudida e transbordante, para que esse amor não encha só você, mas ele possa transbordar e alcançar as pessoas que estão ao teu redor. Amém?
A pessoa vai chegar perto de você e você não vai falar nada, mas num olhar, num abraço, num estar perto, você vai transbordar do amor de Deus sobre a vida dela, e ela vai receber cura, ela vai receber transformação através de você. Você é alguém que pode mudar a história da sua família, mesmo sem falar nada, com gestos, com respostas, em atitude. Deus quer usar a tua vida, amém? Deus levantou Josué para um projeto grandioso. Deus levantou você para esse grandioso projeto, que é ter a tua família no altar dele, amém? Levantou você, te ungiu, te chamou, e você precisa ser como Josué, ser forte e corajoso, ser muito forte e corajoso, para que ele possa te usar com autoridade e sabedoria, em nome de Jesus, amém? E eu queria que você lesse o que está em Isaías, no capítulo 44, olha o que a palavra de Deus diz, Isaías 44, mais uma promessa de Deus para as nossas vidas, para que você possa conduzir a tua família ao altar de Deus. A palavra de Deus diz aqui no versículo 1, mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que formou no ventre e que o ajudará. Quem pode dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor me formou, fala para Deus, fala, porque o Senhor me formou, e porque o Senhor está sempre disposto a me ajudar. Meu irmão, pode não ter ninguém disposto a te ajudar, mas aqui está uma boa notícia, uma promessa de Deus para você, sempre terá a mão do Senhor disposta a te ajudar, amém? Você pode olhar para o lado e falar, mas não tem ninguém comigo, pastor, sabe, eu estou sozinho. Mas quando você ouve a palavra de Deus, você entende que você não está sozinho nessa luta, porque Ele sempre está disposto a te ajudar. Meu irmão, e Ele continua dizendo, não tenha medo, ó Jacó, não tenha medo, meu servo, a quem eu escolhi, pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua prole, e minha bênção sobre os seus descendentes. Quem pode dizer aleluia? Meu irmão, a promessa de Deus diz que a terra pode até estar seca, você pode até olhar para aquela terra e falar, não vai nascer nada nessa terra, mas quando Deus intervém, meu irmão, de seca, ela se transforma em um manancial de águas. A tua família pode parecer como uma terra seca, aquele marido, aquele filho, pode parecer uma terra seca aos seus olhos, mas nenhuma terra permanece seca, quando o poder de Deus vem sobre ela, amém? A cura, a libertação, a transformação de coração, e ele se rende diante do Senhor dos Senhores, do Deus Altíssimo. É só uma questão de tempo, e uma questão de eu e você não pararmos de crer, mas continuarmos regando aquela terra. Está seca, mas haverá vida sobre ela, porque eu creio no meu Deus, que derrama água sobre a terra sedenta, amém? E Ele tem uma promessa sobre a sua prole, sobre a sua descendência, derramarei o meu espírito sobre eles. Então, uma boa notícia para você que é pai, mãe, que é avó, neto, que é avó, avô, né? Derramarei o meu espírito sobre a sua descendência. Tome posse disso e coloque essa palavra em prática, dizendo, Senhor, é a tua promessa, então eu creio que o meu filho, o meu neto, o meu bisneto, está debaixo da proteção do Espírito Santo, ele é teu, ela é tua, amém? Coloque essa palavra em prática nos seus lábios, ainda que você não veja o fruto na videira, né, na figueira, mas você vai profetizar como aquele que já está vendo pelos olhos da fé, e um dia, aquela terra seca, ela vai dar fruto em nome de Jesus, mas você vai estar lá, juntinho, para poder falar, obrigado Jesus, porque a tua promessa se cumpriu, amém? E eu queria que você entendesse, que muitas vezes, mesmo liberando a palavra, mesmo debaixo dessa promessa, nós encontramos ao longo da nossa caminhada, situações como o Rio Jordão, que estava diante daquele povo. Deus falou, Josué, levanta,
Como fui com Moisés, eu serei contigo. Então somente esforça-te, tem bom ânimo e prepara esse povo para entrar na terra que eu prometi. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? Estava tudo tranquilo, né? Caminho liberado, sem dificuldade, todo mundo com um sapatinho novo ali, todo mundo alimentado. Não, no meio do caminho tinha o Jordão. E aí o povo parou ali diante do Jordão. Josué sabia que precisava preparar aquele povo para enfrentar o Jordão, porque não tinha outro caminho. Entre eles e a realização da promessa de Deus, havia um obstáculo. Havia um desafio que precisava ser enfrentado e vencido. Meu irmão, para que você viva as melhores promessas que Deus tem para a sua vida, para que você viva os melhores projetos, o resultado deles, existem obstáculos que precisam ser enfrentados e vencidos. O nosso maior problema é muitas vezes não querer nem enfrentar o obstáculo e já para. E às vezes a gente enfrenta, mas não tem disposição para vencer. E Deus está te ungindo nessa manhã, para que você enfrente e vença em nome de Jesus, amém? Deus está liberando unção sobre a tua vida, para enfrentar os obstáculos, sejam eles quais forem, e vencer, ir até o fim, como Josué foi, em nome de Jesus. Essa é a unção de Deus, porque quando nós procuramos o caminho mais fácil, muitas vezes nós só perdemos tempo, porque o caminho mais fácil não faz cumprir a promessa de Deus na nossa vida. O caminho mais fácil, ele muitas vezes faz como aconteceu com o filho pródigo. É mais fácil eu já ter minha herança, me dá aqui. É mais fácil eu viver minha vontade, eu satisfazer todos os meus desejos. É muito mais fácil do que enfrentar a minha natureza humana para viver a vontade de Deus, né? Me submeter a Deus, tomar a minha cruz todos os dias, para que eu possa segui-lo. É muito difícil, é mais fácil eu fazer do meu jeito. Mas o mais fácil nos faz rodar, perder tempo, se desgastar, e como filho pródigo voltar e falar: eu sei que na casa do Pai há comida para mim. Pai, me aceita de volta. Oh, meu irmão, para quê? Dar a volta pelo mundo, dar a volta pelo mundo aqui de dentro, para depois voltar e falar: Senhor, me aceita pelo menos como um trabalhador, porque eu sei que aqui o Senhor tem cuidado para mim. Oh, meu irmão, vai direto para a fonte, vai direto para os braços do Pai, como Josué, para que Ele possa te capacitar a vencer qualquer que seja o obstáculo, qualquer que seja o Jordão. Não desista do teu sonho, procurando o caminho mais fácil. Não dá para ser desse jeito, mas tá bom, desse jeitinho. A gente é craque em fazer isso, né? Não dá para ser tão abençoado, mas pelo menos não rouba, não mata, não fuma. É só isso, né? Não, mas olha, eu amo a Deus, não tô na bênção, né? Não roubo, não mato, não fumo, tá ótimo. Não é só isso. Deus tem muito mais. Não se contente na normalidade. Se contente quando você vê que o Espírito Santo veio e gerou uma nova criatura naquela pessoa por quem você tem orado, na sua família. E gerou um novo homem, uma nova mulher, nascido não da carne, mas do Espírito Santo de Deus. Amém? Batizado na água e no Espírito. É aí que eu vou me contentar. Amém? Você está comigo nessa? Até que Ele venha? Amém, em nome de Jesus. Essa deve ser a nossa expectativa. E quantos sonhos nós deixamos para trás por achar que o desafio é grande demais. Se Josué estivesse ali diante do Jordão e ele achasse que não daria certo, aquele povo não teria alcançado a vitória. Deus teria que levantar outro homem, Deus teria que gerar um outro momento, mas Josué creu, Josué acreditou. Sabe, não abra mão da sua vida com Deus por achar que está difícil demais, ou achar que está demorando para que a resposta venha. Então, vou viver do meu jeito, tanto faz, né? Ficar buscando a Deus e não buscar a Deus. Parece às vezes que busca a Deus, a situação fica mais difícil, né? Fica mais estreito. Mas a palavra de Deus fala que o caminho realmente é estreito, mas o caminho estreito leva a vida e a bênção, e o largo caminho, ele leva à morte e à perdição. Então, não se engane, entre pelo caminho estreito, por mais difícil que seja,
para que você possa alcançar a vida e a bênção. Não abra mão da vida com Deus. Talvez porque você hoje não se sinta capaz de agradar a Deus como você gostaria. Talvez porque hoje você não se sinta capaz de se consagrar a Deus como gostaria. Então, Senhor, eu não sirvo para te servir, né? Eu não dou conta de te honrar, então eu vou desistir dessa vida. Não é isso. Deus estava virando para Josué e falando: Josué, ser forte e corajoso, porque eu tenho uma obra grandiosa para realizar na tua vida. Não abra mão, apenas deixa Deus te fortalecer, deixa Deus te dar coragem para continuar avançando até que Ele venha, em nome de Jesus. Não abra mão, meu irmão, porque talvez hoje você se sente pequeno. Não desista dos seus projetos, porque talvez você se sente incapaz perto dos desafios que estão batendo à tua porta, porque a unção de Deus é que vai te capacitar. Se você deixar Ele agir, Ele vai liberar unção, e a unção vai te capacitar para vencer o Jordão. É tudo uma caminhada, é tudo um processo que faz com que a mão poderosa de Deus venha e mude a tua história, mude a história da tua família. E por que o Jordão muitas vezes aparece na nossa vida? Por que é tão difícil às vezes para poder alcançar a resposta, alcançar um milagre? E eu estava estudando isso na palavra e eu vejo que o Jordão, ele vem para nos lembrar que nós precisamos colocar o Senhor à frente. Lá em Josué, no capítulo 3, Deus vira para Josué e fala: Josué, para poder passar pelo Jordão, vocês precisarão consagrar o povo. Vocês precisarão consagrar os sacerdotes. E eles vão levar a arca, e irão à frente, e vão colocar o pé no Jordão, que está correndo ali como um grande rio. Estava no momento da cheia, era um rio volumoso, mas eles precisavam crer e colocar o pé no Jordão, mas não sozinhos, carregando a arca da aliança, para que então Deus agisse e parasse o Jordão de correr, de maneira que ele pudesse passar por aquele caminho seco. Quantas vezes a gente tem dificuldade de realmente nos consagrar, de colocar Deus à frente, e então colocar o pé, tomar posse daquela terra, ainda que a água esteja correndo ali, ainda que o milagre não aconteceu, mas você coloca o pé, carregado da arca da aliança, em unção com Deus, consagrado, e você fala: eu coloquei o pé aqui, e eu vou viver o meu milagre aqui, em nome de Jesus. Eu coloquei a mão sobre essa pessoa, eu coloquei a minha vida em oração por essa família, e eu vou viver a minha família no altar, porque eu creio que a unção de Deus está sobre mim, e ainda que tenha que parar de correr essa água no rio, no Jordão, ela vai parar, mas eu tenho que me colocar ali. Ainda que esteja difícil, eu vou colocar os meus pés naquela terra, e onde eu puser os meus pés, o Senhor me dará por herança. É pela fé, não é pela sua capacidade, não é porque você fala bonito, mas é pela tua fé, em falar: Deus está comigo, eu vou lá, vou tomar posse, e aí o milagre vem, e aí a resposta vem, amém? Mas a gente fica esperando sinais, fica esperando tanta coisa acontecer, para ir lá e botar o pé no Jordão. Se o povo ficasse esperando algo, para que o Jordão abrisse e falar: mas como é que você quer que faça, Josué? Josué falou: vai, coloca o pé no Jordão, mas não vai sozinho não, vai com a arca da aliança, e Deus vai preparar o milagre para você. A gente fica olhando e falando: é agora? Quando que tem que ir? O que faz agora? E Deus está falando: coloca o pé, ungido, debaixo de aliança, para que você experimente o milagre em nome de Jesus, amém? Não deixe, meu irmão, as circunstâncias te pararem. Você é o sacerdote que precisa levar a arca, colocar o pé no seu Jordão, para que o milagre aconteça. É contigo, é você o sacerdote, é você a sacerdotisa.
não é para voltar quando o Jordão bate na tua porta, no teu caminho, mas é para agir debaixo da autoridade e da promessa de Deus sobre a tua vida. O Jordão não é para te parar, o Jordão é para te lembrar que você e eu precisamos colocar Deus à nossa frente e permitir que Ele faça um milagre na nossa vida, amém? Quem quer experimentar o milagre de Deus sobre esse Jordão que está na sua vida hoje, fica de pé comigo então, em nome de Jesus. A palavra de Deus, meu irmão, ela nos mostra que não há caminho fácil, não há facilidade. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Vira para Josué e fala: Josué, ser forte e corajoso, porque eu serei contigo. Deus está te dizendo nessa manhã, desde o início do culto: eu sou contigo, seja forte e corajoso. Não duvida do seu potencial em Deus, meu irmão, não duvide. Lembra de Gideão? Pode vir a equipe do louvor para cá, por favor. Lembra de Gideão? Gideão estava ali malhando o trigo no lugar de prensar as uvas, no lagar. Gideão estava escondido com medo dos midianitas. Talvez você esteja escondido hoje, com medo de como vão achar quando você se posicionar, ou com medo dos desafios que você está enfrentando, medo da sua família, medo de tomar uma posição que agrada a Deus de fato, e o que vão pensar de você, medo de liberar uma palavra. Meu irmão, Deus chegou ali para Gideão e falou: Gideão, homem valoroso, homem valente, porque está escondido, levanta, sai dessa circunstância que está te prendendo, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida. E no versículo 16, lá de Juízes 6, ele fala: Gideão, levanta e vai nessa tua força, homem valente. Tem força de Deus sobre a tua vida, ainda que você esteja hoje escondido, ainda que você se sinta hoje pequeno, sem forças, Deus está te dizendo: vai nessa tua força, homem, mulher valente, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Oh, meu irmão, então Gideão se levanta, e um homem que estava escondido é usado por Deus para libertar aquele povo da opressão dos midianitas. É você que Deus quer usar para libertar a tua família de toda a opressão do inimigo, de todo vício, toda circunstância que tem te entristecido dentro do teu lar. É Deus usando e levantando você para ser como Gideão, ser como Josué, e fazer com que o milagre venha sobre a tua casa, amém? Então eu quero te convidar a vir aqui à frente, a nossa família no altar. Eu quero te convidar a vir aqui, como temos feito aos domingos nessa campanha, para colocar a sua família no altar nesse momento, e tomar posse da força que Deus está te dando, para lutar contra aquilo que tem tentado te parar, para vencer o Jordão, que muitas vezes tem tentado te desanimar e dizer para você que não vai dar conta, que esse não é o caminho, porque se fosse o caminho, os sinais iriam te mostrar. Mas Deus está falando: coloca o pé sobre as águas, carregando a arca da aliança, e você viverá o milagre. Meu irmão, toma a frente, deixa Deus agir, e o milagre virá. Toma a frente, meu irmão, e o milagre virá. Coloca a sua família no altar nessa manhã. Chega mais perto aqui, no altar mesmo, e deixa Deus falar contigo. Fala: Senhor, eu creio nessa palavra, eu creio na tua promessa. Comece a orar nessa manhã, meu irmão, e declarar que a sua família pertence a Ele. Toma posse disso nessa manhã, em nome de Jesus. Fala: Senhor, me dá forças para acreditar, me dá armas espirituais para agir em prol da minha família. O Senhor levantou a Josué
O Senhor levantou a Gideão, homens que não estavam à frente, mas o Senhor os capacitou, o Senhor os preparou, deu palavras de sabedoria, deu direção sobrenatural e espiritual, e então eles viveram um milagre, porque creram, e isso lhes foi dado como justiça, porque entenderam que não era pela sua própria força, mas o Senhor era com eles, apenas foram fortes e corajosos. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa manhã declarando: enche os teus filhos, enche esses homens e mulheres valentes de força, de coragem, e dá, Senhor, estratégias espirituais para lutar e vencer, seja qual for o Jordão que eles estão enfrentando nesses dias. Que eles creiam, Pai, que a família deles é um projeto de sucesso, que eles são um projeto de sucesso, são obras maravilhosas do Senhor. Que essa verdade possa curar toda dor, todo trauma da história dos teus filhos, e os levem a se ver como homens e mulheres valiosos nas tuas mãos, e serão usados pelo Senhor, cheios de poder, cheios de autoridade, para ministrar cura, transformação e salvação sobre a sua casa, em nome de Jesus. Continue orando, meu irmão, enquanto nós louvamos nessa manhã. Retira meus medos, toda timidez.